E bateu o desespero no senhor Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro está em pânico depois aí das últimas pesquisas mostrando que ele caiu. Teve pesquisa aí em que o Flávio Bolsonaro perdeu em uma semana 12 pontos em relação ao Lula. Fora, estamos somando aí a queda dele e a subida do Lula. Teve pesquisa em que ele perdeu 8 pontos. Nos trackings, ele perdeu aí média de 10 pontos, ou seja, tá aí na média, 12, 8, a média 10. Então tá ruim para o Flávio Bolsonaro. Nisso começou aí demissão em massa, começaram as demissões em massa na campanha dele. Flávio Bolsonaro já demitiu aí o seu chefe de marketing, já demitiu o chefe de redes sociais, tá demitindo todo mundo. Tem aí uma crítica forte no PL de que ele não está fazendo, abre aspas, gestão de crise. Gestão de crise é quando alguém, isso acontece muito com marcas ou hoje em dia com influenciadores, com políticos também, quando alguém passa aí a sofrer denúncias ou críticas, enfim, alguém é cancelado e aí entra a gestão de crise, que é o quê? Primeiro, mudar o foco. Segundo, apresentar algo positivo. Terceiro, tentar abafar a coisa. Então o Flávio Bolsonaro começou a fazer isso. Saiu uma notícia na Metrópolis de que o Flávio Bolsonaro vai ter um encontro com Donald Trump na semana que vem nos Estados Unidos. Estranho. O pessoal do Itamaraty, muitos, deram aí entrevistas a gente da imprensa dizendo, a gente não foi avisado de nada disso e a gente não acredita que vai haver, tá? Não acreditamos. Isso tem cara de ser uma cortina de fumaça do Flávio Bolsonaro para falar, vou encontrar com o Trump, vou. Aí ele vai para os Estados Unidos e aí mesmo se ele não encontrar com o Trump, vamos supor que ele consiga encontrar com qualquer pessoa aí do quinto escalão do governo, ele pode falar que encontrou com o Trump, se o Trump não desmentir, fica por isso mesmo não tem nenhuma foto. Ou ele pode encontrar com alguém do quinto escalão do governo e falar, com o Trump não foi, mas foi aqui com o governo Trump e tudo mais. E aí ele cria um fato novo e as pessoas param de falar que o Flávio Bolsonaro recebeu 10% de todo o dinheiro que o Vorcaro roubou dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Por exemplo, aí todo mundo esquece, porque estão falando aí do encontro dele com o Trump, desse pseudo-encontro. Muitos diplomatas falam, não acreditamos que vai haver esse encontro de maneira alguma, porque a relação do Brasil com os Estados Unidos está boa, e não parece pra gente que o Eduardo Bolsonaro tem toda essa banca aí para conseguir um encontro com o Trump. Pode ser que tenha. O Marco Rubio odeia o Lula. Tanto é que o Lula, quando conversa com o Trump diretamente, ele sempre faz questão de deixar o Marco Rubio de lado. O Marco Rubio não tá muito aí com a moral mais alta aí com o Trump, tá? Eles fizeram uma visita à China na semana passada, que já eu vou, nos próximos vídeos eu vou comentar um pouco mais sobre isso, que foi um fracasso total. Foram humilhados pela China enquanto estavam na China. O Trump foi lá, ele falou antes e durante a viagem que ia lá para pedir para a China voltar a comprar produtos estadunidenses e tudo mais. Quando chegou lá, enquanto eles estavam lá, a China baniu os chips da NVIDIA, os chips de game, ou seja, para gamers que usam ali para jogos de videogame, da China. Enquanto estava lá o Trump. Quer dizer, a gente não apenas não quer seu chip para supercomputadores, a gente também não quer nem que tenha placa de vídeo da NVIDIA nos computadores de chineses que gostam de jogar videogames. Não, tá banido. Só uma das humilhações. Quando eu falar sobre isso, você vai ver que foi uma humilhação total. Ok, voltamos aí ao Flávio Bolsonaro. Pode ser que o Trump queira, porque o Flávio quer entregar tudo, pode ser. O Marco Rubio teve um texto que ele escreveu, um discurso, não um texto, é que eu li, né? Eu não vi o discurso, eu li o discurso dele em inglês. Ele fez na Alemanha, faz cerca de 2 meses. É o discurso mais imperialista aí que vimos nas últimas décadas. Ele fala que os europeus têm que voltar a colonizar os países aí do sul global. Ele não chama sul global, né? Ele fala América Latina e África, e que os Estados Unidos vão ajudar os europeus nessa colonização. Aí você fala, peraí, o cara tá pedindo para que colonize. Então, o plano dele é o quê? É colocar governos de fantoches, como seria se o Flávio Bolsonaro fosse eleito, como é o Milei, como é o presidente do Paraguai, como é o do Panamá. É isso, colocar fantoches ali para eles poderem colonizar esses países. Esse é o plano do Marco Rubio. O Trump não necessariamente tem um plano igual. O Trump é diferente a maneira dele do Marco Rubio. O Marco Rubio é muito mais agressivo, inclusive o Trump fala dos planos dele, ele nunca falou, vamos colonizar os outros países dessa maneira. Nunca falou. O Marco Rubio fala com essas palavras. Ok, não sabemos, mas o fato é que bateu completamente aí o desespero pro Flávio, para você ver que ele demitiu o pessoal do marketing, o pessoal que entrou novo já começou a plantar notícia na imprensa. Foi capa aí do Metrópolis, é isso. Metrópolis, se você for lá, esqueceram da corrupção aí do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro. Nos outros portais ainda se fala um pouco, porque cada vez mais a gente vê novas revelações. Lembrando, tem uma investigação que o Flávio Dino abriu para ver emendas para a produtora do filme.
Essa investigação não tem nada a ver com André Mendonça, tá? O que já estão descobrindo é a Prefeitura de São Paulo mandou mais de 100 milhões para a produtora do filme e a Prefeitura de São Paulo passou a pagar eventos que a produtora do filme faz. Como assim, Thiago? Imagina que você, plantonista, abre uma produtora de eventos. E aí você fala, pô, vou fazer um show. Vou chamar num teatro que fica num shopping. Tá, um shopping tem um teatro para 600 pessoas. Tá. Aí, no caso, eu até falo qual o shopping, qual o teatro. Na Avenida Paulista tem ali, onde tinha a Livraria Cultura, que não existe mais, tem um teatro ali para 600 pessoas. Ali foi feito um show com um cantor que ninguém nunca ouviu falar. Quem fez o show? A produtora do filme do Bolsonaro. Ou seja, abriram a produtora, vamos fazer um show ali. Aí tá, pô, você vai fazer o show, você aluga o teatro, você gasta com a publicidade desse show, né? Você tem que fazer publicidade nas redes sociais, ou cartaz, ou seja lá onde for, para as pessoas irem ao show. As pessoas têm que pagar para ir ao show, aí você ganha com a bilheteria e você tem o lucro lá no fim. Tem que pagar o artista e tudo mais. Sabe o que fez a Prefeitura de São Paulo? O prefeito de São Paulo resolveu pagar tudo. Pagou tudo. Pagou 300 mil para o show ser realizado. 300 mil era mais do que o custo, só que não apenas pagou 300 mil, não. A Prefeitura de São Paulo ainda pagou as faxineiras, pagou até os copinhos plásticos que foram utilizados ali para distribuir a água e tudo mais, pagou as garrafinhas d'água, pagou o café, pagou absolutamente tudo, além de pagar 300 mil para a produtora. Falou, o quê? Isso é com licitação, né, Thiago? É o quê? Não, sem licitação. Fez porque quer. 300 mil para um show num teatro que cabem 600 pessoas, mas de um cantor que eu duvido que levem 600 pessoas lá. E você fala, o quê? Cantor amigo do Flávio Bolsonaro. Ai. Isso aí tá na investigação da Polícia Federal do Flávio Dino sobre a produtora do filme, sobre o filme, tá? A investigação é sobre mandarem emendas para a produtora que tá fazendo o filme do Bolsonaro. Então a investigação é sobre a produtora do filme. Tá pegando. Não duvido, já vai ter aí a operação da Polícia Federal contra a dona da produtora e contra outros ligados aí. Por quê? Porque tá claramente aí sendo feito mais um daqueles que é a extrema-direita apontando nos outros o que eles mesmos fazem. Por quê? Porque a extrema-direita fala o quê? Lembra até daquele Zenete Cristiano, uma dupla sertaneja que depois foi cancelada, que estava falando lá, eu não preciso de Lei Rouanet para ganhar dinheiro e não sei o quê, bererê barará, e xingou lá a Anitta e tudo mais. E aí depois descobriram que eles falaram isso num show que estava sendo pago com mais de R$1 milhão de dinheiro público. Esse pessoal não ganha dinheiro vendendo ingresso, porque não conseguem ser tão ricos vendendo ingresso. Gustavo Lima não consegue fazer seu aniversário num iate que custa R$1 bilhão ou ter uma mansão de 300 milhões de reais se ele só vender ingresso. Não dá. E agora o Flávio Dino está investigando. Então prepara que a coisa vai ficar feia, tá? Bem feia para o Flávio Bolsonaro. Nisso, eles estavam com um plano aí, que é um plano para abafar mais ou menos o caso Master. Não só as ligações do Vorcaro com o Flávio Bolsonaro, mas todo o caso Master. O que seria abafar o caso Master? Seria, olha, se o dinheiro for devolvido, então, por mais que tenha tido crime de corrupção e tal, olha, os envolvidos não deu tão ruim para ninguém. Qual que era o plano? Era usar o governo Lula. Como usar o governo Lula, Thiago? Eu falei aqui, olha só que coisa, eu falei e aconteceu menos de 24 horas depois. Eu falei, esse crime é um crime contra todos os brasileiros, porque por mais que o Vorcaro tenha roubado dinheiro junto com o BRB, que é o Banco de Brasília, junto do Cláudio Castro, o dinheiro da Rio Previdência, que é a Previdência dos Funcionários Públicos do Rio de Janeiro, junto com a SEDAI, que é a Companhias de Água do Estado do Rio de Janeiro, junto com o Tarcísio lá em outras coisas e tal, você fala, roubou dinheiro com governos estaduais, com prefeituras, né, ou seja, municípios. Só que depois quem cobre o rombo? É a União. Ainda mais quando é um governo de esquerda. Aí que querem mesmo que a União cubra todo o rombo. E aí sabe o que aconteceu? O governo do Distrito Federal, da Celina Leão foi citada em mensagens com o Ciro Nogueira dizendo, não, a Celina já tá a par de tudo, ou seja, ela sabia dos roubos e provavelmente levou a parte dela, está sendo investigada também no caso. É a atual governadora do Distrito Federal. Vai concorrer à reeleição. Muitos dizem que ela é pior e mais radical que o Ibanez. O Ibanez é um bandidão da pior espécie. Aí ela foi pedir pro Lula, olha Lula, eu quero uma agenda com você, porque tem um rombo no BRB, a União deveria cobrir esse rombo. Eu falei, o quê?
Lembra? Aí, pela primeira vez, o Lula, nesse tipo de política, fez uma coisa que eu falo, caramba, finalmente. Por quê? Porque o Lula, nos 2 primeiros governos, a Dilma, nos seus 2 governos, e o Lula, em parte desse governo, em algumas coisas, estavam republicanos demais. Porque, olha, nossa, Minas Gerais está com uma dívida, então nós, da União, vamos aqui cobrir a dívida de Minas Gerais. Por quê? Ah, não, porque senão vai ficar ruim para os mineiros. Ó, com todo respeito, mas não votaram no Zema. Se a União cobre a dívida de Minas Gerais e aí fica parecendo que o Estado não está endividado, sabe o que acontece? A extrema-direita se reelege e depois dobra a dívida. E depois triplica a dívida. Então é melhor que fique o Estado endividado um tempo e fica ruim ali para alguns ali e a população percebe e não reeleja mais esse tipo de bandido do que ficar cobrindo a dívida que a extrema-direita faz. Concorda ou não, plantonista? Aí, o governo nos 2 primeiros governos Lula era assim, não importa se é direita ou esquerda, eles tratavam todo mundo bem. Mas quando você tratar bem o pessoal da direita, sabe o que acontece? Eles se reelegem, eles roubam mais, eles criam dívida nos estados, aí depois a União, e todo mundo tem que cobrir essa dívida, e aí, quando eles assumem a presidência, como foi Temer e Bolsonaro, eles tratam os estados que têm governadores de esquerda com 0 de verba. Você não tem verba, se seu estado tiver alguma dívida, não interessa quem fez a dívida, você que se dane, e é assim. Aí a Celina Leão, eu vou te lembrar uma coisinha aqui, que eu tenho memória boa, tá? O Lula entregou 800 ambulâncias no Distrito Federal faz o quê? Cerca de 3 meses. Eu lembro até que o vídeo do governo Lula era uma fila assim, de ambulância, era uma loucura. Quilômetros e quilômetros de ambulância. Foi a primeira ambulanciata da história do Brasil. Ó, alguns fazem motociata com dinheiro público roubado, outros fazem ambulanciata para a população. Para que quando você, espero que nunca tenha, mas se tiver um dia uma emergência, se chama o SAMU, criado pelo Lula, chega a ambulância, que vai ter ambulância, vai ter falta de ambulância. Olha só que lindo. Celina Leão não quis se encontrar com o Lula para entregar as ambulâncias. Pro Estado, né, não chama Estado, né, um distrito, pro Distrito Federal. Falou o quê? Mas agora ela queria se encontrar com o Lula para pedir alguns bilhões para cobrir o rombo que foi feito pelo governador do qual ela era, o governo do qual ela era vice, sendo que mensagens mostram que ela sabia de tudo, do crime. Agora só falta descobrir quanto ela ganhou e aí prendê-la também. Quando tiver de extrema direita, não ajude e ainda atrapalhe. Por quê? Porque senão esses caras se reelegem e depois é pior para todo mundo. Ou seja, é o que eu falei aqui, todos nós brasileiros temos que cobrir a dívida que esses caras fazem, porque vai chegar lá na frente vai ser a União, tá? O Lula fala que não, já recorre no STF, pega um juiz amigo e fala, não, tem que ser a União. E aí todo mundo cobre o rombo, que era rombo para quê? Para o Vorcari, para alguns de extrema-direita, eles roubando dinheiro, rateando entre si, para financiar filme do Bolsonaro, para financiar a vida de luxo do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora não, agora Lula está colocando uma risca e falando, não, se entrarem no STF a gente vai recorrer e não vai deixar. E espero que se entrarem no STF, o STF mande, que o Lula dê calote ainda, fala, não, vou pagar e dane-se. Que tentem aí executar, vai demorar anos. Pronto. Por quê? Porque, pô, a gente tem que ficar pagando o roubo do Flávio Bolsonaro com o Vorcaro, com o Ibanez. Mas o Banco de Brasília vai ter um problema, então liquida o banco. Ou faz ali um plano para o banco se reestruturar, mas se continuar uma governadora bandida, esse banco é óbvio que nunca vai se reestruturar. Você vai colocar dinheiro nesse banco, o banco vai ter liquidez, ela vai roubar o dinheiro. Igual o Ibanez roubava o dinheiro do outro banco. É a mesma coisa. A extrema-direita, a direita faz isso, eles roubam. Essa é a especialidade deles, roubar muito e depois comprar voto na eleição. É isso. E aí, com o roubo que eles fazem, eles vão ampliando aí sua teia de política no judiciário, onde quer que seja, para tentar evitar que sejam pegos. Só que agora estão sendo pegos um atrás do outro. Por isso que está o desespero. E o pior, os crimes estão sendo expostos e o Flávio Bolsonaro já viu, mudou ali uma chavinha na imprensa e a imprensa passou aí, eu falei nos vídeos de ontem, a imprensa passou a cobrar da elite financeira no Brasil, que também, os que ainda não mudaram, virem a chavinha e falem, Flávio Bolsonaro está descartado, tem que ir para o próximo aqui. Ah, não quero o Lula? Tá, mas tem que ser outro, não dá para ser o Flávio, não. Esse é o problema do Flávio, ele sabe que quando ele for descartado, ele será preso. Por isso ele inventa encontro com o Trump. E se tiver algum encontro com alguém do governo Trump, vai ser para oferecer tudo que o Brasil tem, tudo de bandeja assim, para falar, olha, e aí, por favor, me ajude aí a fraudar a eleição, ganhar, dar um golpe, sequestro o Lula, qualquer coisa. E eu te entrego todo o Brasil, porque senão serei preso. É assim que vai o Flávio Bolsonaro falar com algum membro do governo Trump. E essas são as tratativas iniciais que o Eduardo Bolsonaro deve estar tentando fazer já desde o ano passado, tá? Desde antes do Trump assumir, o Eduardo Bolsonaro já está tentando falar isso pro pessoal do Trump, sem sucesso até o momento. Essa é a verdade, sem sucesso.
Tanto é que ele até parou de fazer palhaçada em Washington e tudo mais, até admitiu que não tem mais agendas em Washington. Dificilmente aí, veremos aí, dificilmente vai ter uma agenda agora. Peço aí sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!